Olha, quando a gente ouve a palavra dízimo, geralmente vem uma ideia bem específica na cabeça, né? Mas e se essa ideia for só um pedacinho de uma história muito, mas muito mais longa e complexa? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos arquivos da história para entender a jornada fascinante do dízimo, das suas origens mais remotas até a sua grande transformação. Então, para a gente começar, a pergunta que não quer calar é: o que o dízimo realmente significava lá no seu contexto original? E como a gente vai ver, a resposta, talvez surpreenda bastante. A percepção mais comum hoje em dia é de uma regra simples, 10%. Mas, historicamente, a coisa era muito maior. Era, na verdade, a espinha dorsal de um sistema super complexo que juntava religião, economia e bem-estar social para uma nação inteira. Uma história bem mais rica do que a gente costuma imaginar. E para entender essa história toda, nosso roteiro vai passar por 5 momentos-chave. De um ato voluntário para um sistema nacional, passando pelas suas várias funções, as críticas que sofreu e, por fim, sua reinterpretação teológica. Vamos lá! Nossa jornada começa bem lá atrás, muito antes de qualquer lei escrita, numa época de patriarcas, onde o dízimo aparece de uma forma bem diferente. O primeiro registro que a gente tem na mão é o de Abraão. Depois de uma baita vitória militar, ele dá o dízimo a um sacerdote bem misterioso chamado Melquisedeque. O ponto-chave aqui, e isso é super importante, é que as fontes indicam que foi um ato único e espontâneo. Não tinha nenhuma ordem ou expectativa de que ele fizesse isso sempre. Logo depois, a gente encontra a história de Jacó. No momento de aperto, ele faz um voto a Deus, prometendo dar o dízimo se Deus o protegesse e o trouxesse de volta em segurança. De novo, a gente vê que não era uma obrigação, mas sim uma promessa pessoal e totalmente condicional. O ponto crucial aqui é, antes da lei, o dízimo era voluntário. Ponto final. E aí, tudo muda. Com a entrega da lei a Moisés, o dízimo dá um giro de 180 graus. Deixa de ser esse ato pessoal e esporádico para se transformar num sistema nacional, superestruturado e obrigatório. A lei, na verdade, veio para resolver um problemão social da época. Como é que se ia sustentar a tribo dos sacerdotes, os levitas, que não ganharam terra como as outras tribos? E a resposta foi o dízimo. Ele virou o sistema de impostos que financiava todo o serviço religioso da nação. E essa passagem de números deixa tudo preto no branco. O dízimo não era só uma oferta, era a herança dos levitas, uma compensação direta pelo serviço que eles prestavam à nação inteira. Fazia parte do contrato social e religioso de Israel. Mas calma que a história fica ainda mais interessante. O sistema era muito mais do que só pagar o salário dos sacerdotes. Tinha um lado religioso, claro, mas também de festa e até de, bem, assistência social. A lei, lá em Deuteronômio, criou um ciclo de 3 anos. Funciona assim: nos 2 primeiros anos, o dízimo ia para sustentar os levitas, normal. Mas o terceiro ano, o terceiro ano era especial, era o chamado Ano do Dízimo e tinha um propósito bem específico. E é aqui que a gente vê a genialidade social do sistema. Nesse terceiro ano, o dízimo era guardado nas próprias cidades para cuidar de quem mais precisava. Não só os levitas, mas também os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Era, na prática, o sistema de seguridade social daquela época. Incrível, né? E ainda tem mais. Não era só sobre obrigação. Uma parte do dízimo era usada pela própria pessoa e sua família para fazer uma grande festa, uma celebração na presença de Deus. Era um momento de comunidade, de alegria, de gratidão. Não só um dever a ser cumprido. Claro, uma coisa é a lei no papel, né? Outra bem diferente é a vida real. Então vamos pular para o período dos reis e dos profetas para ver como essa engrenagem funcionou ou não funcionou na prática. Houve momentos de sucesso, e que sucesso! Durante o reinado do rei Ezequias, rolou um grande avivamento espiritual na nação. O resultado? O povo respondeu com uma generosidade tão absurda que os depósitos do templo ficaram lotados, transbordando. Isso mostra bem a conexão, né? A fé do povo e o sistema funcionando a todo vapor. Mas também teve o outro lado da moeda, momentos de crise profunda. O profeta Amós, com uma ironia que corta na carne, detona um povo que era super certinho nos rituais, como trazer os dízimos, mas ao mesmo tempo vivia na maior injustiça, oprimindo os outros. Então, o recado dos profetas era esse, bem direto: de que adianta toda essa religiosidade por fora, incluindo o dízimo, se a vida não é justa?
Para Deus, isso não significava nada. Eles denunciavam essa hipocrisia de cumprir a regrinha, mas esquecer totalmente o espírito da lei. E essa tensão toda nos leva finalmente à última e talvez mais importante virada nessa história: a reinterpretação do dízimo lá no Novo Testamento. O cenário aqui é de pura transição. Com a chegada de Cristo, todo aquele sistema da antiga aliança, sacerdócio, templo, tudo estava com os dias contados, prestes a ser completamente transformado. Quando Jesus fala do dízimo, olha que interessante. Ele não o condena. Na verdade, ele diz que os fariseus deviam sim continuar fazendo, mas sem deixar de lado o que era mais importante. A crítica dele, bem na linha dos profetas, era contra a hipocrisia de se focar nos mínimos detalhes e ignorar o coração da lei, justiça e misericórdia. Ele estava falando para pessoas que ainda viviam debaixo daquele sistema, né? A grande virada teológica mesmo vem no livro de Hebreus. O autor usa aquela história lá do começo de Abraão e Melquisedeque para argumentar que o sacerdócio de Cristo é muito superior ao dos levitas. E o raciocínio é simples. Se o sacerdócio, que era o coração do sistema, mudou, então toda a lei que o sustentava, incluindo o mandamento do dízimo para os levitas, também é superada, substituída. Então, para a gente amarrar toda a nossa jornada, o dízimo evoluiu de um ato voluntário para um sistema nacional obrigatório. Foi criticado pela hipocrisia pelos profetas e finalmente foi teologicamente reinterpretado com a chegada da nova aliança em Cristo. E essa é talvez a grande conclusão de toda essa nossa análise. Reduzir o dízimo a uma simples porcentagem é perder a imagem completa. Ele era a peça central de um complexo sistema social, religioso e nacional. Um sistema que, como a gente viu, hoje não existe mais. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Se aquele sistema específico do dízimo da antiga aliança foi cumprido e substituído, quais são os princípios atemporais de generosidade, de cuidado com os necessitados e de apoio à comunidade que a gente pode tirar dessa história tão rica?